Olá, meus lindos. Esse é o primeiro vídeo de uma série não, né? Só 3 vídeos sobre a Grécia Antiga. Eu dividi o conteúdo a fim de não causar danos cerebrais para vocês e também não desgastar minha voz. E aí, o que que eu fiz? Eu dividi nesse primeiro vídeo os 2 primeiros períodos da história política do mundo grego, assim como algumas informações de âmbito geral para complementar o conteúdo de vocês. Lembrando que é um vídeo norteador, então vocês assistam e depois aprofundem os temas abordados em vídeo. Bacana? Então vamos lá. A Grécia é a primeira civilização que a gente está vendo da antiguidade clássica. Todo mundo sabe alguma coisa sobre a Grécia Antiga. Todo mundo sabe algum legado, seja cultural, seja científico, filosófico, da parte grega. Por exemplo, os Jogos Olímpicos, todo mundo sabe que foi um desenvolvimento do mundo grego. A razão dele é diferente da razão das atuais Olimpíadas, né? Aqui tem o objetivo de honrar os deuses, afinal de contas, eles têm porte atleta, né? E eles querem exibir o que há de melhor da criação dos deuses, eles mesmos. Outro aspecto que eu acho que todo mundo sabe é o surgimento na Grécia. Outro aspecto que eu acho que todo mundo sabe é o surgimento na Grécia do teatro. Quem já viu imagens mostrando ruínas de construções gregas nesse formato, esse é o formato do teatro grego. E vamos ter aí obras, desde obras consideradas drama até comédias. O interessante é que o teatro grego vai ser apropriado pelo teatro romano, né? Se a gente for ver, a composição do teatro romano é similar, para não dizer Ctrl+C, Ctrl+V, da criação grega. Outro dado muito importante, e essa é a razão pela qual vocês estudam filosofia, a formação do pensamento filosófico. A boa parte dos grandes filósofos clássicos que vocês estudam advém da Grécia. Eles não são os únicos, né? Evidentemente, a gente tem aí povos da Antiguidade Oriental que desenvolveram teses filosóficas importantes, mas os gregos se tornaram principais porque suas teses foram apropriadas, primeiro, pelo Império Macedônico, depois explico isso, e depois pelo Império Romano e, consequentemente, com a queda do Império Romano, pela Igreja Católica. Então, muitas ideias desses caras foram apropriadas por esses povos que dominaram o mundo grego e fizeram adaptações e também, querendo ou não, perpetuaram o seu legado. Outro dado que eu acho que vocês não sabem, e essa é a razão pela qual vocês me aturam, Heródoto é conhecido como o pai da história. Então, essa é a razão pela qual vocês estão vendo uma videoaula minha. É Heródoto. Se quiser matá-lo, ressuscita e mata. Mas não posso fazer nada. É só apenas uma consequência do seu ato. Ele foi um dos primeiros a formar um novo estilo de se contar narrativas, não mais calcada em mitos, mas sim em fatos. Então, ele vai, por exemplo, estudar o Egito Antigo. Outra coisa importante, eu acho que todo mundo conhece ao menos 5 deuses gregos, é a composição do panteão gregos. Eram politeístas, os deuses eram antropomórficos e tinha até semelhanças com os humanos. Tinham ambições, tinham paixões, tinham raiva, tinham tristeza. A diferença entre os deuses e os gregos, né, é o fato dos deuses serem mortais. Só isso. Ademais, é tudo a mesma coisa. Olha que lindo. E se transformar em qualquer coisa, né? Por conta dos poderes dele, de acordo com a mitologia grega. Agora, os aspectos geográficos. A gente pode dividir o território grego em 4 regiões. A primeira dela é a Grécia peninsular,
que é essa região aqui, que é a região do Peloponeso, que é composta pelas cidades Olímpia, Esparta, Argos, Micenas, Corinto. Outra formação geográfica é a Grécia insular. Insular significa ilhas, então as ilhotas, né, compõem a parte da Grécia, e são várias, como vocês podem ver, da Grécia insular. A mais importante e a mais destacada é a de Creta, porque é onde vai surgir a civilização grega. Então, anota aí e pesquisa. Primeira pesquisa que vocês vão fazer. Então, não deixe de fazer. O povo responsável pela sua formação primária, que é a civilização cretense, que depois vai se tornar civilização creto-minoica. Então, essa é a primeira pesquisa que vocês vão fazer. Não deixe de fazer, tá bom? Pesquisa 1. Vou deixar registrado em vídeo para ninguém falar que não sabia, tá? Então, Creta, no início do mundo grego, era o centro do desenvolvimento, até porque os cretenses exerciam um poder muito forte nas ilhotas ao redor do seu território. Então, essa região aqui, ó, era influenciada por Creta. Creta, ela vai sofrer um processo de invasão de vários povos, e principalmente os povos indo-europeus, os aqueus, os jônicos, os dórios, e uma série de outros povos que vão invadir essa região e vão ocupar, tal como está esse mapa, tá? Mas o coração, o início, digamos assim, o início da civilização grega parte de Creta, beleza? Seguindo a lógica do mapa, a terceira característica geográfica é a Grécia continental, que a gente pode perceber aqui de verde, a região da Ática, onde fica Atenas, Tebas, Delfos e outras cidades gregas antigas, outras cidades-estado. Por fim, a Grécia Oriental. O que seria a Grécia Oriental? Seria o processo de ocupação dos gregos da Ásia Menor, né? Você vê essa região aqui, ó, é onde ficava a região da Grécia Asiática. E lá em cima, como vocês podem ver, tem Troia. Bacana? Beleza? Então, isso aqui é a composição dos aspectos geográficos do território da Grécia Antiga. Lembrando que já temos aqui uma primeira pesquisa a ser feita por vocês. Só para finalizar, uma característica geográfica do território grego é a ausência de grandes rios. Existem rios, porém são riachos, né? Não são lá aquela coisa, e eles não conseguem abastecer suficientemente a necessidade básica das polis gregas, ou cidades-estados gregas. E aí, o que vai acontecer? Os gregos vão passar a fazer o processo de colonização de regiões mais férteis. Essa é a região primária dos gregos. Eles vão sair daqui e ir para a Ásia Menor, né? Tentar o quê? Achar novas terras, e essas terras suprir a necessidade deles. Posteriormente, eles vão até outras partes do mar Mediterrâneo, a fim de buscar novas terras para ocupar enquanto colônias. Bacana? Vamos seguir. Todo povo tem suas características econômicas mais marcantes. Eu acabei de dizer que o território grego ele não é muito fértil para a produção agrícola. A produção agrícola mais forte no mundo grego está a cargo da cidade-estado espartana, né? Esparta controla praticamente quase toda a produção agrícola. E o que é o forte do povo grego
é o comércio marítimo. Atenção, o comércio marítimo também pode ser conhecido com outro nome. Vocês podem encontrar em provas, listas de exercício, esse palavrão aqui, ó, talassocracia. O que significa talassocracia? Eu acho que eu já falei isso para vocês quando a gente estava vendo Fenícias. A talassocracia significa que os gregos desenvolveram um comércio mercantil marítimo muito forte. E aqui se destaca uma cidade chamada Atenas. Percebo que aqui já nascem as diferenças entre as duas grandes potências de cidade do mundo grego antigo. De um lado, produção agrícola em Esparta, do outro, comércio marítimo em Atenas. Artesanato, as obras de escultura e também de arquitetura gregas são altamente reconhecidas no mundo afora e também foram altamente copiadas ao mundo afora. E a gente também tem artesanato em cerâmica, também muito famoso, do povo grego. Seguido de uma construção naval, observa que toda a região do mundo grego é banhada por mar. Significa que era necessário o desenvolvimento de navios. Por isso que a atividade de construção naval vai ser muito forte neles. E, por fim, mas igualmente importante, o modo de produção deles é escravista. Significa que eles têm, sim, mão de obra escrava. Por guerra, eles não vão conquistar novos territórios para suprir a necessidade de produção, por exemplo, de produção agrícola, de subsistência dos povos. Então, eles vão ocupar regiões que já estão ocupadas. Eles vão colonizar. Eles precisam... por isso que os ferreiros são muito fortes no mundo grego. Eles precisam de armamentos para combater esses povos e subjugá-los. O povo dominado se torna escravizado. E por dívida. Está aí a razão de que o modo de produção aqui é escravista. Mas há outra diferenciação. Por que esse modo de produção é escravista e da antiguidade oriental não era? Veja bem, todo mundo que foi preso, capturado por guerra na Antiguidade Oriental pertencia ao Estado. Ou seja, pertencia ao imperador persa, ao faraó egípcio, ao rei mesopotâmico, o que for. Na Grécia, há duas modalidades de escravo. O escravo do Estado, que é obtido por guerra, conquista de novos territórios, de novas colônias, e escravo particular, por dívida. Por exemplo, quando a pessoa deve dinheiro a você, ela se torna seu escravo. Se a pessoa deve dinheiro para você e ela não te paga, você pode recorrer à justiça e conseguir que essa pessoa se torne seu escravo durante um período X até que esse período sane o que ele deveria pagar. E isso significa que essa pessoa, durante esse período, não vai ser escravo do Estado. Muito bem, essa aqui é a divisão política do mundo grego. Observe que a primeira fase, que é chamada de período pré-homérico, ela vai tratar das primeiras cidades, ou seja, da formação histórica do povo grego. Por isso que eu passei a pesquisa para vocês fazerem sobre a civilização cretense e creto-minoica. O segundo momento da história grega é o período homérico. Tem esse nome por conta de quem, gente? Homero. Qual é a importância de Homero aqui? Depois eu falo. Nesse período a gente vai ter um movimento de adaptação e transformação da administração política das cidades. Terceiro período é o período arcaico, que é o período de formação da organização política da qual a gente conhece a Grécia, que são as cidades-estado. Quarto período é o período clássico, que a gente vai ter destaque e predominância
de Atenas e Esparta, que vão se destacar no mundo grego, seja pela sua produção intelectual e filosófica, Atenas, ou seja pela sua produção de grandes guerreiros, que é Esparta. Além disso, é um momento de muita treta, vou te falar. O povo grego gosta de treta, e esse momento é o momento do período clássico. E, por fim, é o período helenístico, que vai dar fim ao mundo grego livre, porque esse período a Grécia vai estar sob domínio de Alexandre, o rei da Macedônia. Bacana? Então essa é a divisão. Esse vídeo ele vai tratar especificamente do período de formação das primeiras cidades e depois da sua transformação política para Gêmeos. Suave? Existe uma história grega antes e depois de Homero. Essa foi ótima. Qual é a importância do período pré-homérico? A organização e a formação histórica dos povos gregos. E também significa o declínio da civilização creto-micênica. Lembra que eu falei que o povo primitivo do mundo grego eram os cretenses, que depois se uniram aos micênicos e formaram uma civilização chamada creto-micênica? Pois é. A primeira fase da história grega estavam os líderes, eles que predominavam. Creta era o coração da Grécia Antiga. Só que ela vai cair a partir do momento que outros povos, vindo da região indo-europeia, vão invadir a região grega e vão subjugar os cretos micênicos, seja pelo poder bélico maior e seja pela dominação cultural também. Então, muito legado cultural cretense e micênico foram negligenciados nessas invasões. Dependendo do povo, vai ter também, além da subjugação militar, a subjugação cultural. É nesse período que vai se desenvolver o mito do Minotauro. O que o Minotauro representa? O poder de Creta, o poder de Minos. Minos era um rei cretense e que vai cair frente a um herói. Esse mito faz uma representação mitológica, evidentemente, do declínio da cidade de Creta, né, diante as invasões de outros povos. Beleza? Pois bem, esse mapa ele traça a formação histórica do mundo grego. Então vamos a ela. Primeira coisa, falei para vocês que Creta era o centro do mundo grego no período pré-homérico. Só que observe as setas, são setas de migração dos aqueus, que é o primeiro povo que está saindo aqui da parte indo-europeia, descendo a região da Macedônia e invadindo as regiões do mundo grego. E, além de invadir, eles vão criar novas cidades. E aqui há o registro dessas cidades. Micenas, lembra? Creto, Minoica, referência ao povo de Micenas. Atenção, meu povo, já estou dando spoiler da pesquisa. Micenas, Tirinto, Argos, essas são algumas das cidades que eles criaram. Os aqueus foram os primeiros a ocupar a região e depois a expandir, né? Eles não param só lá, eles vão expandindo e ocupando e formando novas cidades. Então, eles vão para o Egito, vão para a Fenícia, vão para a Ásia Menor, Ilion, a Troia, e eles também vão para a Península Itálica. Sim, os gregos colonizaram principalmente a parte sul, final da Botinha, lá no território italiano. Posterior à invasão dos aqueus, a gente vai ter uma sequência de outras invasões. A gente vai ter os eólicos, essa parte laranja é onde eles invadem e ocupam, principalmente esse lado superior, né,
do território grego. Depois a gente vai ter a invasão dos jônios, principalmente nessa região periférica, beira-mar e também de ilhotas da Ásia, vai ter ocupação do povo jônio. E, por fim, o último povo da região indo-europeia que vai invadir esse território são os dórios, que vão ocupar essa região verdinha aqui, e eles vão ser responsáveis pela invasão da região de Creta e a sua dominação. Então, percebam que cada um eles vão se estabelecer em determinadas regiões. E observem aqui, ó, a formação primária de Esparta foi composta pelos dórios, né? E Atenas foi composta pelos jônios. Por que eu estou falando isso? Porque dependendo da formação, ou seja, dos povos que vão ocupar ou invadir essas regiões, essas cidades-estados vão desenvolver determinadas características. E isso vai estabelecer suas diferenças e suas qualidades. Tranquilo? Os dórios, o último povo a invadir o território grego, eles não eram nada amistosos, eles eram um povo voltado para a guerra. E eles vão deixar, ao longo da sua passagem, várias cidades gregas destruídas. E aí, principalmente, Micenas e Creta, que eram o coração da civilização creto-micênica. Tranquilo? Então, isso aqui representa a primeira fase da história política da Grécia, o período pré-homérico, onde a gente vai ter o declínio da primeira grande civilização que vai ocupar a região de forma primária, os cretenses, depois os cretos, minoicos, e em seguidas a gente vai ter várias invasões de povos indo-europeus, ocupando, destruindo e construindo algumas cidades ao longo da sua caminhada. Período homérico. Então vamos lá, o período homérico é a organização das cidades em formato de gêneros. O que significa gêneros? Gêneros significa genes, ou seja, a organização das cidades de acordo com o parentesco. Por incrível que pareça, a primeira fase, a primeira forma de organização política grega é a base da família. Se nascemos, se temos descendentes, se temos familiares em comum, pertencemos à mesma gênero, à mesma cidade. Posteriormente, essa forma de organização, não, nesse momento, ela vai se tornar uma frátria, onde a gente vai ter a união de várias famílias com o intuito de se defender de invasões. Então, um gênero sozinho não consegue se defender, mas vários gêneros unidos, cujo objetivo é ocupar e se desenvolver no território e se proteger, vai formar uma pátria. Só que o que vai acontecer? As pátrias vão desenvolver, a população vai aumentando, e com o passar do tempo, as frátrias, que eram poucas, vão se tornar tribos, ou seja, por conta do aumento populacional, foi necessário mudar a forma administrativa da política no mundo grego antigo, que antes era familiar, era no âmbito do privado, paulatinamente, devido às mudanças e também o desenvolvimento humano na região, foi se desenvolvendo até chegar na forma política da qual todos nós conhecemos na Grécia, que é a polis. O que significa polis? A gente está falando de cidades, estados. Tranquilo? Mas no período homérico, o que ainda era predominante? Por favor, não errem. No período homérico ainda era gestada a lógica de gêneros. A gente ainda está nesse processo de transformação política. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso se leva anos. Tranquilo? A parte mais importante do período homérico, a gente já vai ver. E eu acho que todo mundo conhece. Que é a Guerra de Troia. É o assunto mais importante desse contexto histórico. Vamos lá, todo mundo já ouviu falar
da Guerra de Troia. Todo mundo já viu, pelo amor de Deus, o filme do lindo, maravilhoso Brad Pitt fazendo Aquiles, lindo, sedutor, pegando geral, ascensão dos Dórias no mundo grego. Vamos entender isso. Todo mundo já viu, pelo amor de Deus, o filme chamado A Guerra de Troia. Ou todo mundo já viu algum documentário sobre esse conteúdo. Então, eu pressuponho que seja um conteúdo fácil de se lembrar. Primeira coisa, a razão do conflito entre gregos e troianos o senso comum diz que é porque Helena, né, Helena de Esparta, ela foi, entre aspas, ela foi raptada pelo príncipe Paris de Troia e o rei, que era esposo dela, foi atrás para reivindicá-la de volta. Como ela não queria ir, partiu-se para uma guerra de 10 anos. 10 anos porque a mulher não queria voltar para o homem. Você acha que foi isso? Óbvio que não. Tem outras razões aí. Troia era uma grande cidade da Ásia Menor. Ela era conhecida pelos seus grandes muros, impenetráveis, além de ter um desenvolvimento de um comércio muito intenso, porque eles ficam numa região que dá para eles ter acesso a vários povos. O que acontece? Os gregos queriam colonizar a região troiana. Lembre-se que durante a primeira fase da história grega, a gente vai ter as invasões dos povos indo-europeus, vão destruir, ocupar e construir novas cidades. Ao mesmo tempo, eles vão fazer o processo de expansão colonial na Ásia Menor. E isso vai ser muito forte durante o período homérico, através da Guerra de Troia. Então, a Guerra de Troia é a tentativa de ocupação do território da Ásia Menor, principalmente Troia, porque Troia era referência dessa região. E aí o que acontece? Por que esse período chama-se Homero? Porque reza a lenda que Homero escreveu sobre a guerra. Reza a lenda porque há controvérsias, tem muitos estudiosos que alegam que Homero nem existiu. O que acontece pegaram várias pessoas, escreveram sobre o tema e deram a autoria a ele. Ou ele escreveu e posteriormente fizeram essa homenagem de divisão histórico-política do mundo grego para eles. O que vai acontecer? A guerra vai durar 10 anos. Mata grego para cá, mata troiano para lá, até que os gregos tiveram uma linda ideia. Vou fazer um cavalo enorme, deixar na frente da grande muralha e fingir que fui embora. Então, eles vão destruir os próprios navios, né, para montar esse cavalo enorme. Qual era a ideia? Por que é um cavalo? Primeira coisa, o povo troiano via os cavalos como um símbolo divino. Então, o ato de elaboração de um cavalo enorme representava, e essa era a ideia dos gregos, representava para os troianos que os gregos arregaram. Cansei, 10 anos de guerra não é possível, vou embora. Já deu desse tempo aqui de guerra, partiu para casa. Só que essa ideia foi uma ideia de Odisseu ou Ulisses, depende do livro. É tudo a mesma coisa. Ele que teve essa ideia. Bora construir um cavalo, porque o cavalo é um símbolo religioso para eles, e vamos deixar na frente da muralha, partir e fingir que foi embora. Mas dentro do cavalinho vai ter um esquadrão de guerreiros pronto para matar quem está aqui, porque eles vão beber, porque eles acharam que a guerra... Pô, quem é que não bebe depois do fim de uma guerra? Misericórdia, nem que seja uma água, nem um café, né, amigos? E aí, o que eles vão fazer? Eles vão estar fragilizados. Eles não vão estar com a guarda atenta. E aí, facilmente dominados, eles vão invadir. Depois que entraram na muralha, dominaram a cidade. Deu-se fim de Troia enquanto
cidade livre do jugo dos gregos e o início da ascensão dos dórias no mundo grego. Perceba que não é um conteúdo difícil, até porque o conteúdo da Grécia Antiga ele é muito abordado na nossa cultura cinematográfica. Eu espero imensamente que esse vídeo tenha ajudado vocês a nortear vocês nesse processo de estudo. Qualquer dúvida, eu estou disponível, mas sugiro, novamente, aprofundar o que a gente viu, principalmente a pesquisa que eu passei para vocês sobre a civilização cretense e sobre a civilização creto-minoica. Bacana? Espero que tenha sido proveitoso e até o próximo vídeo babadeiro dos gregos. Tchau, tchau.